Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam muito bem por aí. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre os livros que eu tenho visto, os filmes e as séries que eu tenho assistido. E vocês nos seguem pelas plataformas de áudio, vocês nos seguem também pelo YouTube. Muito obrigada para vocês que têm nos acompanhado em todos esses episódios. E tem uma coisinha que eu quero falar com vocês antes da gente falar sobre esse penúltimo episódio muito interessante de ruptura. É porque é o seguinte, essa temporada a gente vai ter muitas coberturas, a gente vai ter muitas séries. Então o que eu optei por fazer? Como já tem vários episódios desde o início da nossa quinta temporada que a gente começou, então nessas próximas semanas eu vou finalizar a quinta temporada e já começar a sexta. Porque o que vai acontecer? Como esse ano nós temos mais séries para cobrir, eu quero deixar as temporadas agora vão ser um pouco maiores, porque a ideia sempre do nosso episódio é termos 24 episódios em cada temporada. Mas esse ano de 2025, por causa das coberturas e algumas séries que vão finalizar, a gente vai ter episódios maiores, né? Em todas as nossas temporadas. E aí, o que vai acontecer? A gente vai finalizar nas próximas semanas a nossa quinta temporada e depois a gente dá uma pausa de uma semana e na sexta temporada a gente retorna. Dado todos os nossos recadinhos, vamos então ao penúltimo episódio e o nono episódio de ruptura. Honestamente, vou ser bem franca com vocês. Gostei muito do episódio, achei o episódio muito interessante. No início, quando eu vi o episódio, achei ele excelente. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei pensando, o que eu vi aqui? Quais foram essas referências que a série está querendo me entregar? Depois eu comecei a ver as resenhas dos meus colegas criadores de conteúdo e aí fez todo sentido. Eu imaginei que era só eu que tinha visto que eu vi, mas não, todos eles acabaram vendo a mesma coisa que eu vi. Então vamos lá, né, dar aos nossos spoilers, né, da nossa cobertura. Já disse para vocês bem mais tempo atrás, esses dias eu acabei nem dizendo, é porque quando é cobertura semanal, a gente vai ter aí a nossa análise contando dos spoilers de cada episódio. E o que a gente acontece aqui? O último episódio que nós vimos, que é o da Harmony Corbell, muito focada ali na cidade onde ela morava e todas as premissas do que aconteceu, a gente viu que, na verdade, a criadora de toda aquela questão era exatamente ela. Então, o projeto de ruptura do chip, esse projeto é dela, natural dela. Só que aqui, quando a gente vê o episódio, a gente vê que tem coisas muito importantes acontecendo aqui. Primeiramente, aconteceu com a senhorita Huang, que o senhor Miltic finaliza esse processo dela de dela estar ali na empresa, que seria o último dia de trabalho dela. E aí, o que acontece? Eu imagino que com a senhora Tecobel foi a mesma coisa, porque ela ficou surpresa, ela imaginou que ela voltaria para casa, mas não, ela vai ficar ali dentro ela vai ficar ali dentro da empresa, praticamente presa. E aquele procedimento que ela fez de quebrar o brinquedinho que ela mais gostava é meio que uma quebra de padrão, sabe? Ou seja, você tem uma coisa, você tem algo que você é muito ligado a ele e aí você tem que se desprender dele. Olha que interessante. Para dizer a verdade, muitas vezes é isso que acontece em grandes corporações. Por exemplo, uma outra coisa que isso acontece muito em organizações, quando, por exemplo, você é um profissional que está embaixo e quando você tem promoção, você sobe, você tem que ter
padrões diferentes agora. Ou seja, você está num cargo comum, você passa para o cargo de chefia, você naturalmente você vai ter aquele tipo de expectativa ali. Porque você tem que deixar de ser o coleguinha bacana para ser o chefe. E o chefe tem que impor respeito, né? E isso nós vimos aqui um pouco de como beber do seu próprio veneno, digamos assim. Mas isso aconteceu com o Sr. Huang. Então, naturalmente, foi isso que aconteceu com a Sarita Cobel, só que com os projetos que ela tinha. Isso é muito interessante. Outro ponto que acontece também, dentro dessa mesma prerrogativa ali, dessa quebra de sair do lugar comum ao qual você já está habituada, porque você está na casa dos seus pais, eu estou pensando por ela, você faz isso, por exemplo, quando você presta vestibular e vai embora da cidade. Esse indiano, né, muitos estudantes estão tendo essa experiência. Você está na sua cidade, com a sua família, com o conforto do seu lar e você precisa sair do seu lugar, ir para outra cidade e vivenciar uma experiência com outras pessoas. Olha só, isso acontece demais. E também quando você tem a oportunidade de sair do Brasil ou sair do seu país de origem e ir para outro país. Então você tem essa quebra também. Então, tadinha, você viu a carinha de surpresa dela. Porque ela, sinceramente, ela achava que o seu processo ali seria um processo assim, como de diversas empresas. Por exemplo, como um processo de menor aprendiz, um processo de jovem aprendiz. Terminou seu contrato, você sai ou se desliga da empresa. Se você tiver interesse, você faz um novo contrato já dentro dos moldes CLT e você continua trabalhando. No caso dela, não é isso que vai acontecer. Aliás, ela vai para um lugar que, vamos combinar, é um lugar que seres humanos ficar ali vai lascar tudo. Mas o seu meu tique, que não é muito fã dela, acabou mandando ela para esse local. E vamos ver, né, tadinha. Fiquei com dó dela, mas quem sabe, né, ela volte ou não para a próxima temporada. Um outro ponto que a gente precisa falar aqui neste episódio, que foi muito, muito interessante na minha opinião, é com relação ao Burt e ao Irving. Ficou uma relação para ser explorada em maior importância. Mas vocês estão lembrados que eu falei que o Burt estava ali com um jeito estranho e tudo. Eu fiquei pensando, será mesmo que ele havia feito a ruptura? E o próprio episódio acaba respondendo que sim, ele fez. Mas ele se você não entendeu qual que foi a função do Burt, eu vou te contar ela aqui agora. Que depois de pensar e ver algumas resenhas, eu comecei a chegar nesse mesmo ponto em comum. Que ele era o cara que levava as pessoas para serem eliminadas, ou seja, ele era o cara que leva para o abate, digamos assim. Isso ele fazia como é que posso dizer? Ele fazia na empresa e ele fazia do lado de fora, ou seja, ele era solicitado para isso. Então, naturalmente, ele ia fazer o mesmo com o Irving. Mas, o que acontece? E aí depois a gente viu que aquele jantar que foi feito lá na casa do Butch, que é um cara muito misterioso, e a gente depois descobriu que foi para o Drummond entrar lá dentro e descobrir o que o Irving estava fazendo, o que ele conseguiu descobrir. E aí o Burt, ele acaba dando para ele a oportunidade de sair da cidade. Falar, olha, você vai sair da cidade, você não pode mais entrar aqui, entendeu? Para que você possa viver sua vida longe disso aqui. E ele queria, tadinho, ele queria ter experiência com o Burt, mas ele estava pronto e aí depois agora recua. O Burt fala que não, que nesse caso já é mais perigosa a experiência deles, uma vez que ambos já estão do lado de fora. Outra coisa, ou seja, são
quebras de expectativa e escolhas que você precisa fazer. Essa série toda, se você for pensar bem, ela vai muito dentro dessa prerrogativa. Esse refinar números, muitas vezes, acaba sendo isso, você pegar e escolher qual é esse número. Por quê? Eu vou escolher esse com esse com esse. Quais são as impressões que esses números me dão? Tem um jogo que ele tem quase essa ideia de refinamento. Eu não sei qual jogo que é, a gente pode comentar junto se vocês lembrarem. Tem um jogo que envolve números também. Eu acho que não é o Uno, eu sei que é um outro jogo que tem uma semântica muito parecida. Agora nós vamos falar sobre o Dylan e o seu arco, né, o fechamento ali do arco, no caso do seu interno, uma vez que o relacionamento barra não relacionamento com a Gretchen, que é a esposa do externo, começou a falhar, porque ela deu com a língua nos dentes, né? Ela acabou dizendo para o seu esposo do lado de fora que ela não, né, que ela acabou se encontrando com outro, acabou beijando ele. Ele ficou, né, indignado com a situação. E é estranho essa prerrogativa, eu fiquei pensando muito nisso porque ela ficou confusa. Porque olha só, vamos lá. Eles do lado de dentro não existem se os do lado de fora não existirem, mas os que estão do lado de dentro, eles não são, digamos, pessoas inteiras, eles são partes dessa pessoa. E é tão complexo porque eles são a mesma pessoa, mas eles não podem ser considerados a mesma pessoa. E aí você vê toda esse questionamento do Dylan como um todo, né? Porque o lado de dentro, ele não entende essas emoções que o do lado de fora sentiu, uma vez que ele só coexiste naquele local. É como se você tivesse dito para você mesmo, diante do espelho, que o seu lado de dentro fez algo que o seu lado de fora não gostou, sabe? Sabe a ideia que me dá aqui? Tem aquelas desenhos animados que tem o seu lado bom e o seu lado mal, como dois anjinhos, um de um lado, o outro do outro lado, e você tá ali e tem que ficar escutando essas duas bênçãos na sua cabeça. É praticamente isso aqui que eu vi com o Dylan. Então a Gretchen acaba tomando decisão, né, devido ao destempero do seu esposo, de que ela não veria mais o seu interno. E aí foi pedida em casamento, meu Deus. Assim, a gente entende que aquele é o Dylan também. E ela até ela acaba se também falando que ela gostava daquela versão dele, que ele era um cara mais carinhoso, mais intuitivo, ele era um cara mais sensível, um cara que tinha um porquê de tudo acontecer. E o do lado de fora já era um cara que já estava mais apático, já era um cara que ele estava no piloto automático o tempo todo. E eu falo assim, realmente você pensar por esse lado, né, conviver com uma pessoa que só está no piloto automático, só está distante, é uma experiência muito complexa. A minha questão que eu penso é o porquê o Dylan ficou assim. Será que ele ficou assim depois que ele fez a ruptura ou foi com o tempo que ele foi ficando assim? Será que foi a Gretchen que deu para ele a ideia de fazer esse esquema da ruptura? Porque, assim, claro que existem situações na vida que a gente acaba ficando mais no piloto automático, até mesmo porque para você não fazer as coisas e tiver que não usar seu réu primário, sabe? Digamos assim, esse meme que tá tendo por aí. Então a gente fica pensando nisso, sabe? A gente fica pensando nessa questão de que o que fez o Dylan ficar desse jeito? Ou será que é da própria natureza dele, assim, depois que está na situação cômoda e confortável, ele simplesmente fica apático? E isso acontece com algumas pessoas.
É assim um arco que eu não acho que ele foi finalizado, porque ele pede demissão dentro da empresa, né? O seu lado interno pede demissão. O seu Miltic faz uma conversa nada a ver com ele, mas que não resolve depois que a pessoa decidiu, acabou. E aí ele espera ali para ver, né? Para ele poder sair. A Hayley até conversa com ele, mas né, ele realmente opta por não estar ali mais uma vez, que não faz mais sentido ele estar ali. O seu melhor amigo Ove não está ali mais, o Mark também não está, e né, ele não tem mais aquela questão de não ver mais a esposa do seu externo, mas eu vou concordar, eu acho que foi a Nath que falou isso, de que esse experimento, porque eu acho que foi feito experimento com o Dylan também, e esse experimento, ele tem a ver com o processo de ruptura, no geral, eu acho que faz todo sentido aqui. Agora nós já vamos passar para o arco do seu Miltic, que cara, esse episódio, eu imaginei que ele fosse chegar nesse ponto que ele está. Mas eu não imaginava que fosse ser tão legal, sabe? Porque, veja, ele é um cargo de liderança. E, naturalmente, quando você é novo no cargo de liderança, depende muito do jeito que você vai levar essa liderança. Claro, é esperado de você determinadas habilidades, é esperado de você determinadas ações e você vai lidar com essa liderança à sua maneira. Isso aí é comum, tá, gente? Isso aí não é uma coisa tão espalhafatosa, não, uma vez que quem é líder sabe do que eu estou falando. Existem expectativas, existem coisas que são esperadas de você, você vai ser cobrado por isso, mas liderança cada um vai levá-la de uma maneira. Não existem líderes iguais, existem líderes diferentes e isso que é o bom. Porque se for o mesmo líder, aí que a empresa vai ter, não vai dar muito certo, porque vai haver funcionários que não vão lidar com essa liderança. E aqui a gente vê o completo destempero do Sr. Miltic. Primeiro, na avaliação de desempenho, que ele simplesmente não entendeu o que é aquela avaliação, aliás, ele a levou para o lado pessoal. E tem também essa questão de que a empresa também foi muito sacana com ele, porque usar palavras inapropriadas, colocar o clipe do jeito errado, você pode usar diversas outras formas com o seu líder, mas essas aqui não seriam as melhores opções. E aí, naquela parte que a Hayley vai peitar ele dá o nome dos bois, mas mesmo assim ele não aceita a insubordinação dela. E mesmo assim ela vai lá e faz. Gente, esse momento eu falei, nossa, esse negócio vai dar muito ruim uma hora. Esse cara vai fazer coisas que ele não vai imaginar que ele vai fazer. Mas aí ele vai e faz na sequência. Porque ao invés dele olhar a situação e concordar com o Sr. Drummond, que é ali do conselho, né, o cargo superior a ele o peita. E o jeito que ele o peita, eu achei sensacional, gente. E, aliás, eu vou dar para vocês uma dica. Vamos lá aqui, né, a pessoa do RH aqui querendo dar a dica, né. Quando você precisar falar com o seu superior, você não manda ele fazer o que o seu Miltic faz, não. Faça o oposto. Vira, olha, essa parte aqui, que é a segunda parte que ele faz. Essa segunda parte aqui é um problema meu. Eu estou aqui dentro da empresa e eu resolver isso. Agora, o que está do lado de fora é um problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, ele tá certíssimo de peitar o Sr. Drummond. Cara, eu ri nessa hora, dei gargalhada nessa hora. Porque a gente jamais esperaria que ele fosse
respeitá-lo. Eu achei que ele ia responder normalmente, igual ele fez, tanto com a senhorita Huang, como que ele fez também. Eu não me lembro um outro episódio que ele fez. Ah, não, quando ele fez consigo mesmo, diante do espelho. Cara, ele é um cara que gosta dessas palavras. E ele entende o significado dessas palavras. Então, o Sr. Drummond fazendo ele se rebaixar, dizendo palavras que são mais compreensíveis, não é muito interessante, mas eu acho que fica muito legal, uma vez que o Sr. Mitchell ele não explica o porquê ele usa essas palavras, né? Por exemplo, ele fez isso com o Sr. Drummond, mas ele deveria fazer isso com todo mundo, porque às vezes a pessoa não vai entender o que ele quis dizer, mas aparentemente aqui as pessoas entendem. E foi mais um arco que a gente está pensando assim, olha, agora ele vai começar a questionar mais. Então ele pode chegar no mesmo ponto que a senhora Colbel, mas mesmo assim eu estou em dúvida se a senhora Colbel não vai fazer o que for melhor para ela. E eu acho que vai, porque ela está nesse esquema de barra vingança contra a empresa, é porque ela não foi respeitada, uma vez que o projeto é dela. Porque se ela fosse respeitada, ela estaria lá dentro ainda e fazendo o que ela estava fazendo na primeira temporada. Então eu tenho minhas dúvidas com relação à senhora Cobel, apesar de que eu entendo que não deve ser a melhor experiência. E hoje ela, digamos, compreende o que a empresa, o que ela suga as pessoas. E aqui não sei, eu tô meio em dúvidas ainda com ela. Que aí agora a gente entra nesse arco do Mark, porque engraçado que a gente viu, quando a gente viu ali rapidamente um relance da própria esposa do Mark, a Gemma, ela tá muito quieta, tá parada. Eu fiquei pensando, ué, por que ela tá quieta e parada, uma vez que naquele local ali ela é a própria Gemma? E ela simplesmente sem mexer. Eu olhei e falei assim, ué, que estranho. E aí depois, né, tem todo o alarde de que o Mark não foi trabalhar, então, ou seja, faltam 4% para o projeto ser finalizado. E aí a gente vai entrar naquela informação que a gente teve mais ou menos no segundo bloco ali do episódio, já envolvendo o Mark, de que se o projeto for finalizado, a senhorita Gemma ou a senhorita Casey, como nós conhecemos, ela não vai mais existir. Por quê? Porque o chip que ela tem é um chip maior, é um chip que ele dá diversas possibilidades, né? Então a gente entende que o processo da ruptura, né, como lá no início do episódio a gente vê a Helena cortando o ovo em mais partes, que não é só sobre interno e externo, é sobre as outras áreas da sua vida. Ou seja, a empresa ela vai dominar completamente o seu corpo e o seu cérebro, onde aquela parte que ela achar que você não está fazendo de acordo com o que ela quer, ela vai desligar. Então, ou seja, você vai virar uma completa marionete na mão da empresa. E a gente entende o que acontece quando uma das partes não funciona. Você vai ficar sem se lembrar. Então, assim, é muito audacioso todo esse projeto, porque agora a gente vê que o porquê a Gemma passou por todos aqueles outros corredores, ou seja, ali é uma das diversas personas que a gente tem diante de determinadas situações. Então, ou seja, você está na situação de perigo iminente, você vai agir de uma forma. Se você está na situação de relaxamento, você vai agir de outra forma. Então, são essas prerrogativas todas que formam a pessoa que a gente é. Se você não tiver as experiências que você as tem, você seria completamente diferente da pessoa que você é.
Então, por isso é que dá todo esse boom de teorias na nossa cabeça. É estranho, é complexo, é envolvente ao mesmo tempo, mas a gente vê que é perigoso porque como você domina as pessoas, não é possível. Eu estava até comentando isso com uma amiga minha, não dá para dividir parte de dentro, parte de fora, porque as complexidades de cada situação e a nossa resposta a cada uma delas é que formam as pessoas que a gente é, né? As pessoas que a gente são. Então, por isso, não dá para simplesmente, como é que eu posso dizer, deixar o lado de fora mexer no lado de dentro, sendo que ele vai mexer. O que você pode é administrar isso, sabe? É não deixar que esse lado influencie tanto, mas tem coisas que não dá. Tem coisas que realmente vão influenciar bastante. E a gente viu agora os dois lados do Mark influenciando agora suas decisões de dentro e fora. Porque agora a gente vai ver o lado de dentro influenciar o lado de fora influenciar o lado de dentro. Uma vez que agora a senhora Colbel vai ter um outro acesso a essas informações. Ela já tem algumas informações do Mark interno quando ela estava lá dentro e algumas interações com o Mark externo. Agora ela vai ter esse novo clique de tudo isso que está acontecendo. E eu fiquei pensando se a outra doutora, a Regab, não vai continuar, né, aqui na série. Eu quero que ela volte para a terceira temporada, tá, dona Apple? Porque a gente tem que ver mais aí do que ela vai fazer agora que o processo parece que ele deu uma finalizada. Ele foi adiantado, né? Não sei se ele finalizou esse processo. Creio que sim. Mas é interessante isso. A gente vê que quais outras coisas que a gente vai ver nesse último episódio. Eu estou bem curiosa para saber. E para finalizar esse episódio e esse arco, a gente tem que falar da Helena e a sua fria relação com o pai e que o que ele disse no início do episódio foi completamente o que ele fez durante todo o episódio. Na hora que ela vai partir o O, e aquilo ali é uma representação muito objetiva do que é o processo de ruptura, na minha opinião. E tem aquela parte ali que na hora que a Helena coloca naquele prato, né? Aquelas figuras, algumas pessoas identificaram como se fosse o Mark e as duas versões da Helena. Eu posso pensar que às vezes são os próprios internos também, né? Com essa questão, o seu dilema do seu interno com o seu externo, e onde tem situações que eles vão ter que coexistir e competir uma parte com a outra parte. Mas essa leitura fez todo o sentido nesse episódio, porque o pai da Helena, ele acabou observando, então ele estava observando a filha como um todo, a sua versão interna e a sua versão externa. Eu estou pensando aqui e eu vou concordar com a Nath Kreuzer. Às vezes, o que pode acontecer é desse projeto não ser finalizado, uma vez que a gente viu que a parte interna ela está querendo impedir que esse processo finalize, né? Como ela fez mesmo durante toda a primeira temporada e também durante a segunda. E eu acho, até eu vou concordar, acho que foi a Nath Kreuzer que falou sobre isso mesmo, de que pode haver uma troca de lugar e o senhor ia acabar mandando a sua filha para o andar de testes, né? Uma vez que parece que se esse projeto não for finalizado, ele pode ter que ser rebutado. E se ele tiver que ser rebutado, eles vão ter que escolher uma nova cobaia. Eu estou imaginando que pode ser a própria Helena, até mesmo porque ela está na abertura indo para esse lugar. E eu estou pensando, se ela for para esse corredor e descer para esse andar,
ela vai descer como quem? Ela vai descer como Hailey ou como Helena? Tô curiosa para saber o que vai acontecer nesse último episódio. E vocês, o que vocês acham de todas essas perspectivas e análises para o último episódio da segunda temporada? Olha, entregou muito essa temporada, tá? Muitas respostas também, muitas dúvidas. Nossa, eu tô impressionada com essa série. É uma série excelente, um roteiro maravilhoso, os atores são incríveis e não tem como a gente não falar sobre essa série. Aliás, muito obrigada para todo mundo que está acompanhando a nossa cobertura. Tem muita coisa para a gente poder dizer. Eu quero que vocês utilizem os comentários para dizer o que vocês estão achando desse penúltimo episódio, da segunda temporada como todo, que vocês esperam para a season finale, né, da temporada. Vamos discutir, eu tô, nossa, curiosíssima para saber o que vai acontecer. Então é isso, eu me despeço por aqui. Muito obrigada mais uma vez para todos vocês que têm nos acompanhado. A experiência de ter vocês aqui é maravilhosa, é muito satisfatória. E que bom saber que vocês estão gostando desse conteúdo e que estão curtindo também. A gente está falando